Boa noite, diretores. Hoje, dia 19 de maio de 2026, 19 horas, nós vamos iniciar o nosso sexto encontro dessa primeira jornada. E hoje conosco estão os diretores cursistas do nosso diretor formador, Luiz. Ele teve que se ausentar por um problema particular dele, que não vai poder estar fazendo esse encontro com os diretores, e ele solicitou a mim para que eu pudesse atendê-los. Então, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos com o nosso grupo, e a gente tem bastante coisa para compartilhar e principalmente ouvi-los também nesse nosso sexto encontro, que é um tema que é bem cotidiano das nossas escolas, que é bem diário no recreio, nas reuniões, nos encontros, no conselho, que é a recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes. Seja bem-vindo, José. Muito bem. Então, nesse nosso encontro, hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho daquilo que é a nossa reflexão e ação, e aquilo que podemos também transformar os nossos diagnósticos, nossas evidências em intervenções pedagógicas. Tudo aquilo que a gente proporcionou, que estudou no dia 15, agora, na semana passada, no estudo de planejamento, que a gente fez com os nossos professores, vem de encontro com esse nosso encontro de hoje, porque justamente aquilo que nós estudamos, evidenciamos, é algo que faz com que nos dá um norte, nos proporciona algo para que a gente, junto com os nossos professores, possamos construir e diminuir consideravelmente alguns fatores que os nossos estudantes precisam fazer com que a aprendizagem seja realmente efetiva. Não é recuperação de estudo, ela é recomposição de conteúdo. Se hoje nós analisarmos lá na terceira série os nossos alunos, eles estavam no nosso sexto ano. Os alunos da segunda série, são os alunos que estavam no quinto ano. Os da primeira série são aqueles do quarto ano. Os do nono ano são aqueles que estavam no segundo, no primeiro que estavam em fase de alfabetização. Então, essa recomposição de conteúdo, ela é essencial para nossas escolas e principalmente para os nossos estudantes realmente adquirir o conhecimento necessário para que eles possam progredir e progredir com a aprendizagem. No encontro passado, ficou 3 questões para serem respondidas no portfólio de vocês, anexadas, e também os links, que eram estudos de caso A e B, também anexado no portfólio de vocês, para que vocês fossem construindo a cada encontro e em cada momento o portfólio de vocês, fazendo esse registro para que vocês possam também ter essa recordação, tá? Para recordar e para também ter esse conhecimento sempre que necessário. Porque tudo aquilo que nós trabalhamos durante os encontros é aquilo que vem exatamente mostrar para nós, nas nossas escolas, o nosso trabalho, aquilo que nós realizamos no nosso dia a dia. Então, eu vou convidar, como sempre de costume, no nosso grupo, nós convidamos sempre uma cursista para fazer um breve relato do seu portfólio, mostrando aonde que se localiza a sua escola, quais são as 5 palavras que ela escolheu para essa formação, para o seu trabalho, e também relatar sobre o encontro passado. Então, vou convidar a Solange, que é a nossa cursista, ela está aí. Solange, você quer que eu compartilhe ou você consegue compartilhar? Pode ser, professor. Pode Tá, então, compartilhar.
Tá, então eu vou compartilhar aqui. Você vai mais rapidinho, porque senão a Então gente tá fica falando bom. muito. Não, não é isso não. Muito bem, Solange. Então você pode falar um pouquinho sobre o seu portfólio, a escola? Uhum. Aquela primeira foto que apareceu lá foi o primeiro Família na Escola que nós realizamos aqui na escola, né? No fundo aqui nós temos a igreja que fica aí em frente ao colégio, né? É uma escola compartilhada com a Escola Municipal Vinícius de Moraes. Então nós temos um espaço, mas só funciona à tarde e noite. No período da manhã, o município utiliza todas as salas de aula. Aqui sou eu, minha foto, né? Eu sou formada em pedagogia e ciências biologia também. Eu foi a meu primeiro minha primeira graduação. Depois eu fiz pedagogia. Aqui eu sou concursada em pedagogia nesse colégio. Aqui eu assumi e fiquei nessa escola. É que é a nossa entrada do colégio, porque o município tem outra entrada e o estado tem outra entrada. É nosso local é bem pequenininho. Bem restrito Dualidade. mesmo. É, em dualidade. Aqui eu escolhi as 5 palavras: empatia, didática, paciência, comprometimento e adaptabilidade, né? Então vamos lá para o encontro, isso, 5. Aqui. 5, Os isso. dois links, mas pode falar mais sobre as questões. Os 2 links que nós fizemos, né, na aula passada, de semana passada, que nós colocamos aqui, né, que foi discutido. E aqui nas questões, em qual nível de participação as famílias de sua escola se encontram predominantemente? Eu coloquei que é no básico, por quê? As nossas famílias aqui, elas têm um pouco ainda de receio de vir à escola, como eu comentei na aula passada. Igual aquela primeira foto que eu coloquei, veio bastante gente, porque nós comentamos com a comunidade que ia ter brinde, nós fizemos um café, sabe? E daí nós fizemos outro família na escola que veio poucas pessoas, porque a gente não divulgou nada disso, era só uma lembrancinha para dar para os pais, e a gente nem comentou nada, vieram poucas pessoas. Então, assim, a gente percebe que se a gente falar para eles virem na escola, eles ainda têm um pouco de receio, porque eles acham que nós vamos estar cobrando os filhos deles, que a gente vai estar falando sobre a vida do filho deles, né? Isso a gente faz em particular, né? Mas como foi chamado assim, acho que eles ainda têm um pouco de receio de vir na escola, né? Essa é uma barreira que a gente tem que estar quebrando aqui com os pais da nossa escola, né? E o que eu acho que é prioritário aqui na nossa escola, né, é a falta da participação realmente da família na escola, de estar engajado com os filhos. Parece que quando chega no ensino fundamental 2 lá no sexto ano, os alunos já ficam já assim, já meio soltos, né? Eles não querem muito engajamento com os filhos, não. Se a gente tem que ficar chamando. Diferente na escola municipal, porque eu trabalhei na escola municipal, nessa mesma escola. Trabalhei aqui 27 anos. Há 3 anos eu aposentei da escola municipal, porque eu comecei aqui muito novinha. Eu tinha 22 anos só, assumi nessa mesma escola, e aí quando eu passei no concurso do estado, assumi aqui também. Então lá a gente vê que os pais, a gente chama para qualquer coisa, eles vêm. Mas quando chega no fundamental, no médio, eles já vão deixando assim meio de lado, né? A participação da família é pouca mesmo. E aí uma mudança, né, nessa prática que eu coloquei aqui, que é a retomada da entrega dos boletins, porque a gente chama os pais somente daqueles alunos que estão realmente com nota muito baixa. Mas aí a gente vai começar a fazer essa outra retomada de estar chamando os outros pais, premiando os outros pais, né? Que os alunos são bons, né? Para a gente estar destacando um pouco esses filhos, para ver se os pais se engajam mais na escola. Daí a outra tarefinha
que foi do sexto encontro aqui, Isso. eu Nós vamos analiso. falar hoje. Vai Isso, falar pode falar. hoje? Pode falar? Pode falar. O que eu analisei todos eles, né? Que a gente também fez o estudo no estudo de planejamento. O que mais chamou a atenção aqui foram os alunos do sexto ano, né? Que eles apresentaram assim, foram 11 alunos que estão no nível adequado, e o descritor que eles tiveram mais dificuldade foi o H11, e o que mais ficou assim preocupante foram os alunos do terceiro ano, porque eles não avançaram. O nosso ponteirinho está lá embaixo, no zero. Porque eles não leram a avaliação. Fui perguntar para eles, o que aconteceu que vocês não subiram? Foram os únicos, foi a única turma que não subiu, não levantou nada, não saiu, porque eles não leram a avaliação. Fiquei bem chateada, falei para eles que isso é muito ruim para a escola, né? Para eles também, que isso impacta no estudo deles não lerem as avaliações. E o ponto de atenção é essa turma do terceiro ano. Em língua portuguesa eles leram, matemática eles não leram. E está bem diferente, o gráfico deles é bem diferente. Eu tenho alunos ali do terceiro ano que são oriundos de escola particular, que a gente sabe que estudou muito, que veio só para o ensino médio agora, né, noturno, porque estão trabalhando. Mas, assim, você vê que os descritores deles tá tudo vermelho, né? É. Para só alguns ali tá no amarelo e alguns O atenderam ali, amarelo mas que ainda é intermediário, né? intermediário, que Isso. ainda não conseguiram ainda, né? Mas E é eles isso, não leram a avaliação. isso aí. Obrigado, Solange, obrigado Nada. por compartilhar conosco. Eu acredito que é muito válido essa retomada. Também é importantíssimo nós trabalharmos nesse sentido, porque a valorização do trabalho que está sendo feito no portfólio, cada um apresentando detalhadamente aquilo que está fazendo, que está construindo. Na outra semana nós teremos outro, e assim a gente vai já conseguindo também mostrando para os demais colegas aquilo que pode fazer também e compartilhar a ideia do que a Solange já propôs nesse encontro, tá? O nível de participação é exatamente aquilo que nós queremos, tá? Que as famílias façam com os seus alunos. É como a Solange colocou, e a gente trabalhou isso também no encontro passado, que quanto mais vai ficando com idade avançada, os pais acreditam que eles já vão tendo a sua própria responsabilidade e não é necessário mais o acompanhamento. E quando você chega no ensino médio, é mais evidente ainda, porque existem questionamentos da seguinte maneira: por que que o meu aluno que era lá do ensino fundamental é o mesmo do ensino médio? Ele não consegue ter o mesmo rendimento se nós temos os mesmos professores, a mesma escola, a mesma forma de ensinar, o mesmo tipo de metodologia. O que está acontecendo com esse estudante? Né? E a pesquisa realmente do PISA nos mostra que o engajamento, a participação da família, ela é fundamental na aprendizagem dos estudantes. Porque a cobrança dos pais, ela deve ser contínua. Não é porque tem 15, 16, 17 anos que tenha a maturidade suficiente de fazer todo o entendimento e que não tenha mais cobrança. E esse ensino médio é uma passagem da adolescência que para a parte jovem, que muitas vezes esse conflito faz ele perder o foco em muitas coisas, e a família é essencial nessa participação, tá? A barreira, principais barreiras de engajamento, como a Solange falou, muito bem colocou, né? E que mudanças práticas pode fazer com que realmente essa família volte para a escola. Encontros, chamar novamente para o Dia da Mãe, das Mães,
fazer com que a entrega do boletim seja novamente efetiva nas escolas, que eles venham, participam, que recebam o boletim, que perguntem como está o seu filho na escola. Isso que é o importante, porque culturalmente se construiu algo que vir para a escola era para resolver problemas. E não é isso que a escola quer. A escola também quer passar pontos positivos aos pais. Também quer entender o que se passa com determinado aluno. E isso é muito importante e a gente precisa resgatar isso, né? Muito bem. E o objetivo de hoje é reforçar o conceito de recomposição das aprendizagens. Não é recuperar, é reforçar, tá? O conceito da recomposição. Transformar evidências de aprendizagem já levantadas em prioridades pedagógicas. Aonde que nós vamos fazer esse levantamento? Como que nós vamos transformar essas evidências, esses diagnósticos, para que a gente possa, depois, apontar as prioridades e fazer essas prioridades se transformar realmente em aprendizagens efetivas. É isso que nós vamos ver hoje, tá? Quando nós fizemos o estudo de planejamento, tá? Nós fizemos o estudo e também, principalmente, análise dos dados da avaliação externa do CAED, que era sobre a recomposição da aprendizagem de sexto, nonos e terceiros anos. Além disso, nós analisamos os dados e o que eles queriam nos mostrar, tá? Mas esse estudo e planejamento, ele precisa ter o conhecimento principalmente da parte do diretor, da equipe pedagógica, e os professores precisam fazer parte desse processo de entendimento para que se consiga fazer de uma forma ampla, com todos os professores, não só de português, não só de matemática, porque os professores de recomposição de português e matemática, eles estão, na verdade, fazendo com que... Alguém está pedindo para entrar? Não sei se já conseguiu entrar. Tudo bem. Que esses professores de português e matemática, de recomposição principalmente, nas avaliações externas, quando a gente fala em avaliação externa, a gente logo lembra do IDEC, não carreguem consigo... Seja bem-vindo, William. Não carregam consigo toda a responsabilidade da avaliação externa. Porque no ano anterior, muitos dos nossos professores se sentiram com esse peso por carregar essa responsabilidade de a nota da escola ser atribuída através da recomposição da aprendizagem. Mas e quando estava no sexto, no sétimo, no oitavo? No próprio nono, nas outras turmas, a responsabilidade é de todos, não é só do professor de recomposição. O professor de recomposição, ele está trabalhando aquilo que é prioridade para que o aluno consiga acompanhar no nível que é de aprendizagem adequado ou de forma básica, intermediária, que ele consiga sair daquela defasagem que ele está mostrando nos dados em que a escola está representada. Todos aqueles estudantes em defasagem possam, sim, evoluir para um próximo nível. Essa é a função da recomposição. Não é atribuir uma nota boa para a escola. A função é recompor o conteúdo necessário e básico para que esse estudante possa avançar de nível de aprendizagem. E o que os dados nos revelam? Tá?
Então, eles revelam que a gente precisa evoluir e muito em alguns aspectos. Não só de matemática, que muitos estão com uma nota inferior, mas também em português, porque nós precisamos furar aquela bolha que nós estamos do nível de aprendizagem. Ou seja, qual é o nível em que nós nos encontramos? Como que nós vamos fazer para sair, um exemplo, tá? Como que nós vamos fazer para sair do 5,5, do 5,7, do 6 para o 7 na prova do IDEB? Como que nós vamos conseguir fazer com que os nossos estudantes do 6º ano, que apresentam uma aprendizagem melhor, chegar lá, concluir o ensino médio com o mesmo nível de aprendizagem? O que acontece com o nosso estudante lá no 6º ano, que ele estava no nível de aprendizagem adequado, ele passa para o ensino médio com uma forma intermediária ou com uma defasagem? O que aconteceu com esse estudante? Então, esse é um processo que nós precisamos fazer uma orientação junto com os professores, entender quais são os conteúdos. Eu já vou dar a palavra para vocês, tá? Entender como são esses conteúdos, quais são os conteúdos que podem facilmente ser compreendidos pelos nossos estudantes e que são prioridades para o nível e a série em que ele se encontra. Tem conteúdos que são mais complexos, tem conteúdos que precisa do entendimento mais simples e isso é mais fácil de ser ensinado aos nossos alunos. Então, o nosso currículo, que é o RCO, nós temos ele como um norteador, mas o planejamento da aula, o planejamento de como vai ser trabalhado, isso é de responsabilidade do nosso professor. Não precisa seguir fielmente o nosso RCO. Ele nos orienta no que é necessário trabalharmos como currículo, mas a aula, de que maneira que é trabalhada, de que maneira que é colocado dentro da sala de aula com metodologias ativas, isso depende de cada professor. Gerson, você tinha erguido a mão? Não, só se foi por engano. Eu não sei quem que ergueu a mão. Quem que ergueu a mão, eu não lembro, mas alguém tinha erguido a mão. Então vai lá, José, eu só confundi o nome. Vamos lá, José, pode falar, o que você queria falar? Boa noite. Boa então, noite. Exatamente, parte da minha angústia você já comentou, que é assim, a gente percebe essa defasagem. Hoje mesmo à tarde eu olhava para os números da escola que eu sou diretor, apenas 20 horas à tarde, e aí eu olhava lá o 6º ano, na primeira avaliação da recomposição, bombando a nota. Sim, excelente. E olho para o 9º ano e dá vontade de chorar. E aí, assim, essa angústia que tu coloca, eu acho que é de todos nós. O que fazer? Eu olho alguns tiros no escuro dados pela sede, tentando resolver, como é o caso de aumentar o número de aulas, tentar recompor. E não vou dizer que seja tiros no escuro errados. Por que eu digo tiros no escuro? Porque o aluno não quer aprender. Tem alguns que, como você mesmo falasses do ensino médio, e eu cito alguns alunos do meu 9º ano, hoje eu apliquei a prova Paraná num 2º ano técnico, e teve aluno que eu acordei 3 vezes em 3 aulas. E olha que eu sou um professor conhecido como casca grossa. Se eu fosse um professor que deixa os alunos fazer o que querem, a turma metade teria dormido e teriam colado um do outro, teria virado uma bagunça, que daí não tem como tu ter um diagnóstico. Então, a grande angústia é o que fazer para eles aprender, para eles, para recompor isso, porque eles não querem aprender, essa é a verdade, e os pais abandonaram. Aí vem o detalhe, a responsabilidade é do professor pela aprendizagem, beleza, concordo. Eu enxergo uma lacuna muito grande na formação do nosso professor hoje, bastante fragilizada. E eu acho que enquanto a sede não olhar, não se debruçar em cima disso,
Porque não adianta eu ir lá observar a aula, os alunos ficam quietos quando eu vou, o professor dá uma remediadinha na aula e depois a coisa continua. E eu nem culpo o professor. É uma questão que a sede vai ter que trabalhar uma formação, na minha opinião, mista entre online e presencial e ensinar o pessoal o que é da aula no século XXI. Ou não teremos melhoria. Isso. Concordo contigo em alguns aspectos. Por isso mesmo, assim, essa ação que a própria secretaria está desenvolvendo, José, e demais colegas, do resgate da família da escola, foi justamente por sentir que a família precisa também participar desse processo, a família precisa também se responsabilizar pela aprendizagem do seu filho, porque os dados de pesquisa, eles nos mostram que é parte fundamental da aprendizagem do estudante é o acompanhamento da família. É difícil? É, porque hoje os pais precisam trabalhar, precisam se locomover longe de suas residências para conseguir o seu trabalho, para conseguir o sustento da família, e muitas vezes os próprios estudantes, eles estão desamparados e eles não têm um norte daquilo que eles podem também fazer com que a aprendizagem seja significativa na vida deles. Falta base, embasamento. E essa é uma função que nós, enquanto escola, precisamos fazer, mas nós não estamos tendo muito sucesso nesse sentido, com somente o estudante. E em relação ao professor, uma das coisas positivas que foi colocado para nós, tu já pode falar, tá, Andréia? Só um minutinho. Das coisas positivas que foi colocado para nós, principalmente no professor de recomposição, não é somente a dupla docência para que realmente funcionasse, mas sim a escolha de autonomia da direção escolar para a disciplina, para o componente de recomposição. E esse componente de recomposição, nós podemos sim escolher o professor. Porém, nós não podemos deixar esse professor desamparado como somente a responsabilidade dele das avaliações externas. Isso é de todos nós, professores, a responsabilidade dessas avaliações externas e das aprendizagens de todos os componentes curriculares. E é o que a gente vai ver logo mais adiante. Pode falar, Andréia. Eu quero só fazer algumas pontuações sobre isso. Então, assim, eu sou professora de matemática, né? Então, a primeira questão que eu acho assim, nós temos um currículo extremamente extenso, né, no ensino médio, e assim, por mais que a gente aumentou o número de aulas, claro, pensando na recomposição, mas só a escola não dá conta de todo o currículo que a gente tem da matemática, tá? Porque eu sou professora de matemática e isso é uma fala, assim, minha já de tempo, porque não dá conta, é o que eu falo para os estudantes, né? Ele em casa, ele tem que estudar, e a gente sabe que eles não têm rotina alguma de estudo, né? Isso é claro que é a importância da família exatamente por isso, né? De que o aluno tenha o hábito, que ele tenha a rotina. Mas aí entra por um outro lado também algumas estratégias que eu acho que a SEDE precisa repensar. Vou falar o caso da nossa escola. Nós estamos há mais de 1 mês e meio sem professor de recomposição para a terceira série do ensino médio, porque a professora, né, que era a professora do quadro, que pegou essas aulas, está de atestado, e ninguém quer pegar aula de substituição. Segundos anos, eu estou sem professor de matemática também, porque era a mesma professora. Então, são 3 segundos anos e 4 terceiras séries do ensino médio, sem recomposição e sem professor de matemática, né? Então, imagine o que isso está gerando pedagogicamente. Tem um E porque impacto, não né? tem professor de matemática. Então, assim, foi pensado nessa estratégia de aumentar para recomposição, só que não se tem professores. Hoje eu estava conversando com uma professora da PUC, que ela é nossa professora e ela dá aula na PUC. Ela falou que, para vocês terem ideia, que este ano não abriu turma de licenciatura em matemática, biologia, química. Então, para o segundo semestre, inclusive, a universidade vai ter que mandar
professores embora, porque não abriu o curso de licenciatura em matemática. Então a gente vê o quanto grave é essa situação da matemática, porque Sim. não se tem egressos na matemática Os nas dados universidades. nos Exatamente. revelam, né? Nos revelam que Então, assim, eu e estou não só muito estado, isso preocupada. é nível de É, país, é nível, né? Então, aham. eu concordo contigo, André, e eu vejo a mesma situação Então, que assim, por um lado, vamos buscar resolver algumas situações. Só que, assim, a gente não tem, igual, eu estou muito preocupada, porque essas terceiras com séries, certeza. né, elas foram ruins, como a E outra esses, diretora e esses falou, segundos, né? E o que que acontece? Matemática, segundo ano, recomposição, terceiro, os pais cobrando da escola, mas assim, já foi para distribuição, imagine Curitiba, né, para o nosso setor e para todos os outros setores de Curitiba, e né? ninguém pega essas aulas. E esses nossos alunos de segundo ano são os alunos que ano que vem estarão à frente do IDEB, né, André? William, bem rapidinho. Boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Sim, estamos ouvindo bem. Não, eu só queria compartilhar uma prática que da recomposição aqui no meu colégio deu certo, por ser um colégio de ilha, né, tem poucos alunos. Só que na distribuição eu já conversei com os professores, né, porque geralmente é professor QPM lá que quer pegar as aulas de recomposição achando que é moleza, né? E aqui eu tenho 3 QPM, o resto do PSS. E eu primeiro perguntei o perfil, né, do professor. E aqui o que eu faço? Até o professor, outro diretor, falando da observação da sala de aula. Eu tenho um combinado aqui com os meus professores que eu faço assim: eu faço uma observação em sala de aula e uma eu faço pela câmera, que eu coloquei uma câmera com áudio, aviso o professor para ver o comportamento dos alunos. Né? Porque daí, quando a gente está em sala de aula, eles têm comportamento. E quando a gente não está em sala de aula, o comportamento deles é outro. E a recomposição que tem dado muito certo, porque o que te faz? Eu voltei para a era do passado mesmo. O professor que pegou o sexto ano em recomposição, a minha de língua portuguesa está alfabetizando. E a de matemática, ela está ensinando as 4 operações básicas lá do básico. Se ela não consegue seguir o que pede no RCO, porque os alunos do município da realidade de vocês, e aqui o município ainda é dentro da minha escola, é dualidade. E são os mesmos professores do estado que dão aula no município. E eles dão aula no município de forma diferente que dão no estado. E os alunos vêm analfabeto do normal. Então, a gente conseguiu em 3 meses aqui, 90 dias, os alunos, principalmente em língua portuguesa, começaram a ler, escrever e melhorar a letra. E matemática estão se interessando. Então, assim, a recomposição e a observação feita do diretor da sala de aula, eu acho que não vale muito a pena. Porque eu, primeiro, como pedagogo, eu sempre fiz a observação de corredor, né? Que você escuta o que o professor fala, depois você vai para a sala de aula, porque até o professor se comporta de forma diferente. E a recomposição tem dado certo no sexto ano, agora já com o nono ano e terceiro ano, não deu nenhuma valia até agora. Mas é isso aí, William, é o processo de recompor aqueles estudantes que necessitam fazer o entendimento do que é necessário. Esse é o objetivo da recomposição, né? Porque nós recebemos e nós estamos com um aluno com bastante defasagem de ensino-aprendizagem, e esse processo da recomposição, tanto no início do nosso ensino fundamental, como final e como do ensino médio, é o processo pelo qual é necessário fazer essa recomposição dos nossos estudantes. Esperamos que ainda continue, desde que a gente tenha professor com qualidade, com condições, e que a gente possa fazer com que isso realmente aconteça de forma efetiva. Recomposição. Se quer ler para nós, Gerson? Consegue aumentar um pouquinho a letra aí, professor? Acho que eu consigo, vamos ver. Ah, tá. Melhorou? Não? Acho que não, não sei se eu consigo. Isso, agora sim. Avançar nesse processo implica revisar escolhas, alinhar estratégias e assumir decisões que garantam uma aprendizagem verdadeiramente integral.
para todos os estudantes. Isso. A parte verde ali também, Gerson. É um conjunto de ações necessárias para enfrentar os impactos educacionais provocados pela pandemia. Deve proporcionar uma aprendizagem integral daquilo que foi perdido. As ações devem ser viabilizadas para garantir a edificação de conhecimentos prévios que auxiliam no desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes relativas ao ano escolar em que estão matriculados, impulsionando o aprendizado. Muito bem. Então, seria basicamente isso. Avançar no processo que implica revisar escolhas, alinhar estratégias e assumir decisões. O que seria isso? Como seria isso? Um exemplo, Andréia, você que é de matemática, que a gente já tem esse conhecimento. O que é mais fácil de ensinar para o nosso estudante? Medidas métricas de um triângulo retângulo ou ensinar, por exemplo, a trigonometria para os nossos estudantes, tá? Bom, para chegar em Bem trigonometria... Assim. Bem rapidinho. Para ele chegar em trigonometria, ele tem que ter esses conceitos básicos de triângulo, né? Das medidas métricas do triângulo, para ele conseguir aprender a trigonometria. Senão, ele não consegue. Isso aí. Então, isso seria prioridade ensinar para os nossos estudantes. É algo mais fácil de fazer com que ele aprenda e que ele tenha esse entendimento. Não adianta nós avançarmos para um outro conteúdo se ele não consegue saber o básico. Então, no motivo de você evidenciar, de você diagnosticar nos descritores, é fazer também que o professor entenda a prioridade de ensinar algo mais básico, de fácil entendimento para o nosso estudante, para depois avançar no conteúdo. Não adianta eu ensinar seno, cosseno, tangente, cossecante e assim por diante, se o meu estudante não sabe relacionar as medidas métricas de um triângulo. E isso é o descritor que nos mostra, é a habilidade que nos mostra. E isso nós podemos trabalhar com os nossos professores, focando em algo que seja realmente construído, fácil de entender, para que a gente possa avançar com o nosso conteúdo. E isso é algo que nós podemos fazer com que realmente surta efeito e que algumas lacunas, algumas defasagens sejam solucionadas. Tá? Muito bem. Laís, lê para mim. Reposição, o que é? Processo planejado e contínuo, parte de diagnóstico baseado em evidências, focam em habilidades essenciais, ensino mais avaliação mais intervenção articulados, diferenciação pedagógica, responsabilidade de todos os componentes. Muito bem. O que não é também? Pode ler o que não é também. O que não é? Ação pontual e improvisada, conteúdo genérico para todos, correr com todo o conteúdo, avaliar e só depois recuperar, uma estratégia única para todos os estudantes, responsabilidade do componente recomposição. Muito bem. Recomposição não é revisão. É identificar lacunas, compreender causas e reconstruir aprendizagens. Mas como se faz isso? Tá? É o exemplo que eu citei. Isso é de todos os componentes, não é especificamente de matemática. Se eu preciso trabalhar lá relações métricas, relações matemáticas, eu estou usando matemática, que é um dos pontos mais de defasagem das nossas escolas, que eu acredito que seja, né? Como que eu consigo fazer isso, né? Que pontos, ações da escola já encaminhadas nessa direção
ou ainda se concentram em práticas mais pontuais, de que maneira que está sendo feito isso, tá? Eu não consigo trabalhar física, química, até a própria biologia, as ciências de uma forma geral, se eu não tenho conhecimento matemático. Eu preciso do conhecimento matemático básico. E como que eu faço isso? Tá? Esta a função da recomposição da aprendizagem. Ter o conhecimento básico, tá? Não no nível de defasagem, não no nível do conhecimento em que o aluno não se apropria de nada de números. Esse conhecimento básico, ele é essencial para que a gente possa tirar ele da forma da defasagem, transformando ele em básico, intermediário, para que depois ele possa estar lá no estágio adequado. Esse é o sonho de todo diretor, de todo professor. A frustração do professor é chegar e falar assim, o que eu faço com o meu estudante que ele não consegue resolver problemas, não consegue ter interpretação, mas não é só dele o problema. Como que ele faz isso em química? Como ele faz isso em física? Como que ele faz isso nas próprias ciências? Reconhecer a tese de um determinado texto, que é um dos problemas dos escritores de português. Como que ele faz esse reconhecimento de tese em história, geografia, do que está sendo tratado? É de responsabilidade deles, de filosofia, de sociologia, não é só responsabilidade do professor de português. Então, esse conceito de componentes se auxiliando no processo da recomposição da aprendizagem, na defasagem de um determinado descritor ou habilidade, é de todos. E isso se faz com estudo e planejamento. Isso se faz com reuniões pontuais, com reuniões no estudo e planejamento do dia 15, encontrando soluções para que todos possam compartilhar dos mesmos desafios e que a escola possa ensinar igualmente para todos em todos os componentes. A recomposição, ela, então, saiu da aplicação da leitura de avaliações, que é o diagnóstico dos níveis de aprendizagem, onde que nós encontramos isso, e foi para o planejamento das ações pedagógicas, que são realizações dessas avaliações e que a gente fez um mapeamento dessas habilidades, principalmente não consolidadas. Aonde que nós nos encontramos com essas habilidades? De que maneira que nós produzimos e estamos com essas habilidades? Depois, passamos para a organização dos espaços de aprendizagem do currículo, ou seja, envolver todos os estudantes de uma mesma atividade, porém com diferentes complexidades. Isso são agrupamentos flexíveis. Tudo isso se faz na recomposição da aprendizagem. Aquele que está no estágio intermediário, nós precisamos fazer com que ele passe para o estágio avançado. Aquele que está em defasagem, nós precisamos melhorar para que ele possa, sim, estar no estágio intermediário. E os dados lá, nós vamos verificar como nós temos alunos em estágios de defasagem, de forma intermediária e de forma avançada. O que nós não podemos fazer é esquecer ou perder aquele que está no estado avançado e ir para o estágio intermediário. Isso nós não podemos deixar acontecer. E isso vai de acordo com as atividades e suas complexidades. Senão o aluno vai estar lá e pensando assim, bom, eu já sei isso, eu não vou me preocupar com mais nada, eu não preciso desenvolver mais nada, eu não preciso progredir. Tá? E, posteriormente, atividades integradas, que são o quê? Integrações das áreas do conhecimento em diferentes atividades. Ciências, química, física, de acordo com a matemática. Aí vem português, interpretação ou algo nesse sentido, com história, geografia, com filosofia, com sociologia, que são componentes da mesma área de conhecimento, porém com diferentes direcionamentos, mas utilizando das mesmas habilidades para que isso realmente aconteça. E por último, o acompanhamento sistemático, que é o processo que acompanha os índices educacionais, que vem desde a prova Paraná,
do BI, do SAEB, do IDEB, ao longo do ano letivo, para que, no fim, gerenciar o processo de ensino-aprendizagem auxilie o replanejamento e as melhorias. O que nós fizemos no dia 15? Encontramos os descritores que os nossos estudantes podem adquirir o conhecimento e a habilidade com mais facilidade e focar nesses primeiro, para posterior ir para aqueles que são mais complexos. Não adianta você focar no descritor complexo se ele não sabe aquele descritor com maior facilidade de conhecimento, tá? Então, isso nós precisamos também fazer o entendimento através das evidências e dos diagnósticos apresentados nas avaliações externas. E aquela tarefinha que vocês devem ter em mãos, que vocês vão ocupar daqui a pouco, tá? Elas podem sim contribuir bastante para isso. Opa. Muito bem. Construindo a aprendizagem. Essa é a rota da aprendizagem. Primeiro, conectar-se, depois conhecer, praticar e consolidar. O que seria esse conectar, conhecer, praticar e consolidar? A rota da aprendizagem propicia aos educadores construir e consolidar ações de forma colaborativa para que o aluno realmente faça a aquisição do conhecimento. Tá? Já, se tu consegue ler? Conectar. Não? Já se não está? Fala, Girlei. Pode ler, Girlei. Tudo bem? Conectar. Pensar atividades com foco nas experiências prévias dos participantes, com o intuito de se aproximar de um novo aprendizado, com base nos conhecimentos que já se tem. Muito bem. Pode ler outro. Conhecer. Pensar atividades com foco na explanação e compreensão dos novos conhecimentos, avaliação diagnóstica, identificar os desafios nas aprendizagens dos estudantes. Continuo? Praticar, sim. Pensar nas atividades com foco na aplicação prática, nas situações identificadas, analisando a realidade atual e as possibilidades de mudança. Consolidar. Só um pouquinho, aí. Pensar atividades com foco na consolidação dos aprendizados, com a intenção de melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem. Intenção de utilizar a metodologia para novos desafios. Muito bem. E aí eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui aquilo que é a construção e que é a atividade que vocês vão realizar. A atividade que vocês vão realizar, eu vou separar vocês em 2 grupos, tá? Eu vou separar a nossa sala com a sala do nosso colega Luiz, tá? Então, a nossa sala vai receber uma cópia, tá? Uma cópia do que a gente determina de rota de aprendizagem, e os colegas do professor vão estar numa outra sala, vão receber também uma rota. Esse link, com esse documento, posteriormente vocês vão colocar no portfólio, juntamente com a tarefinha, que é aquele quadro de atividades que a Solange leu lá no início, tá? Que ela já mostrou que está no portfólio dela. O que vocês vão elaborar? Essa rota de aprendizagem, vocês vão escrever no conectar, no conhecer, no praticar, no consolidar. Vocês vão chegar num consenso qual é o descritor com a habilidade em comum para todos. E aí vocês vão construir essa rota de aprendizagem. Vocês vão escrever o que é conectar-se, o que é conhecer, o que é praticar e o que é consolidar. Por exemplo, conectar-se com a habilidade que está aqui,
que é o percentual de acerto nessa habilidade, que é utilizando o cálculo do valor numérico de expressões algébricas. Esse foi o descritor com a habilidade colocada. E aí vem aqui, situações do cotidiano e de outras áreas. Ciências, a quantidade de calorias necessárias por dia pode depender do peso corporal, tá? Tá conectando aquele descritor. Geografia, consumo da água por pessoa em uma cidade. História, crescimento populacional ao longo do tempo. E daí, conhecer, a partir dos dados, levantar hipóteses. Dificuldade de entender o que é uma variável, não sabem substituir valores corretamente, não interpretam o problema antes de calcular e fazem cálculo mecânico sem compreender o contexto do que está inserido, o que está se pedindo. Praticar. Consumo de energia pelo corpo, estudantes calculam para diferentes massas. Consumo de água. Uma família com 4 pessoas consome, em média, 150 litros de água por dia. Crescimento populacional. Apresenta uma tabela simples, com regras que pedem os cálculos e os valores futuros. E consolidar, que é verificar e sustentar a aprendizagem. Aplicar situações, problemas com novos e diferentes contextos, produções dos estudantes, criar um problema no cotidiano que envolve as aplicações e as expressões e retomar a habilidade em outros conteúdos. Então, isso seria a construção da rota da aprendizagem. Esse contexto, então, vocês vão escolher entre vocês um descritor com a sua habilidade e vocês vão construir essa rota de conhecimento, tá? Será dividido, então, em 2 turmas, certo? Em 2 turmas, a nossa turma, que é do de Fora André, e a turma de vocês. Por quê? Porque daí vocês vão ter o mesmo link para vocês colocar lá no portfólio de vocês, entendido? Não é discriminação em nada. É só para vocês terem o mesmo link, já escolhe um editor, para depois a gente fixar cada um no seu portfólio. Então, construindo rotas. Observem nos resultados da avaliação diagnóstica que vocês devem ter em mãos, ou se não acessam, das suas escolas. Cheguem a um consenso para selecionar uma turma foco, ou seja, turma em nível de ensino, dentro do componente que se mostrou mais fragilizado na avaliação diagnóstica e uma habilidade. A partir dessa escolha, elaborem propostas interrelacionadas, orientadas pelos 4 verbos das rotas de apresentação, conectar, anotem aí, conectar, conhecer, praticar e consolidar. Muito bem, vou dividir a turma. Então, a turma que vai estar lá na sala 2, não se preocupe que eu já vou levar o link lá. Enquanto isso, vocês já podem ir debatendo qual que é o descritor que vocês, em comum acordo, vocês vão fazer essa rota da aprendizagem. Salas temáticas. Dux. José Luiz Fernando. Mônica Solange. Vamos colocar o Dirceu. William. Juliana. Muito bem.
Vocês vão ter 30 minutos. Aceitam o convite? Nobres diretores, coloquei o link aqui para vocês. Vou deixar aqui a situação, tá? Escolha um redator, e além desse redator, para fazer a edição. Salas temáticas. Voltou, Greze, muito bem. Por que eu voltei? Gente, o que é isso? Que loucura. Ué, voltamos? Voltamos para mesmo, acho que. Eu vou abrir o meu Looker Studio. Vocês têm Looker Studio aí ou não? Não. Não? Com você, Chique. Vai. Abre seu Looker Studio. Não, é que nós aqui, o nosso núcleo, eles fazem o Looker Studio. Aí eles mandam para a gente tudo especificadinho, essa questão de escritor. A gente não tem que fazer nada. Aqui no nosso não tem isso, não. Uhum. Tem aqui. Professor André, o seu microfone está desligado. Muito bem, Grace. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês, eu vou deixar aqui para você ter um pouco mais de noção daquilo que vocês precisam construir. O link já está no chat, tá? Bom trabalho, eu vou passar o link para os demais colegas. Ok, obrigada. Eu quero só falar uma coisa que eu tô até feliz, sabe? Porque eu estava tão desanimada com o resultado. E daí, não é só a gente, Nair, viu? Que em matemática foi tão ruim. Meus aqui em matemática... o nosso em matemática foram muito ruins. Então, eu estava, assim, muito desanimada fazendo a análise dos dados, e hoje ainda, quando tinha que fazer essa atividade separar, eu falei, Nair, meu Deus do céu, que vergonha. Então, assim, matemática foi muito ruim, gente, muito ruim. Mas eu vejo, assim, fui em todas as salas, né, já tinha ido nas salas, analisado com eles os resultados. Na verdade, eles não leem as questões de matemática, eles têm preguiça de fazer. Eu acho que, assim, falta compromisso deles também. Não é só a questão do não saber. Eles preferem português, que é prático, é rápido. Concordo. E o que exige esforço deles... Hoje eu perguntei para uma menina na prova Paraná de terceiro ano, que ela chegou atrasada, daí ela foi fazer na biblioteca. E eu, assim, muito rápido ela fez a prova, daí eu perguntei para ela, mas veja, matemática, você não fez nenhum cálculo? Dela, eu não vou fazer mesmo, só vou fazer português.
Então, assim, os alunos, não sei, de terceira série, extremamente, assim, sem compromisso mesmo. É o sentimento que eu tenho, assim. E às vezes a gente também coloca toda a responsabilidade sobre o professor e não é só isso. Acho que é o sentimento de nós todos. Tá, então a gente segue o trabalho que a gente tem que apresentar daqui a pouco, né? Com o mesmo do que o Shirley comentou, pode ser, gente, para todos nós? Pode ser? Português, pode ser. Uhum. Gilei, fala aí o que está faltando para a gente ajudar. Tá, eu tô colocando os nomes aqui, aí eu vou abrir e nós vamos colocando juntos ali, tá? O professor deixou eu de espião na outra turma lá. Pessoal, então, o problema é que não vai bater. Estava aqui, né? perdido! Muito bem. O meu é o português, vocês estão falando todos de matemática, vocês acham que adianta trabalhar nesse escritor aqui? O meu deu português, deu mais ruim que matemática no terceiro ano. Calcule. Esse está na média, tá bom. Mas matemática, Jesus amado, Santa Maria. O André. Eu acho melhor a gente focar no matemática. O que você está jogando nós para lá e para cá toda hora? Deu um problema na turma, porque se eu abro as duas turmas e não deixo ninguém na sala principal, só fico eu aqui. E a gravação é da sala principal, então vocês que estão sendo gravados, tá? Caprichem, fazem um bom... Abrem lá, vocês querem compartilhar o documento já para ir editando. Eu já vou compartilhar e vou começar a fazer. Então vamos na matemática, meninas, vamos lá. Vamos pensar na matemática, pensando no escritor de vocês aí, o mais ruim, então. Vão falando, gente. Qual descritor? Da terceira série, do 9º ano? Tem descritores do 9º ano da terceira série que são iguais, com o mesmo problema e a mesma defasagem na aprendizagem. Eu, por mim, faria o igual do Girley, porque não vai resolver muita coisa a gente fazer hoje aqui. O que a gente vai ter que cada uma fazer é na escola. Agora, já que o professor quer um trabalho feito e eu estou preguiçosa hoje, cansada, aí a gente faz o do Girley e coloca ele só para ganhar nota. Mas o Luiz Fernando já colocou um monte de escritor ali. Vamos pegar um desses. Qual que vocês acham que é o melhor ali? Então tá, vocês o mais estão ruim. fazendo. Qual que é o Clica mais em cima ruim, do descritor, pessoal, clique em cima do descritor e vocês vão conseguindo entender o que o descritor quer dizer, tá? Então, se você está lá com o quadro teu, por exemplo, lá do SAEB, lá do CAED aberto, se você clicar em cima do descritor, lá naqueles quadradinhos coloridos, clicou em cima, vai te enunciar qual é a habilidade e o que aquele descritor precisava ter como aprendizagem. Não esqueçam de colocar o ano, série. Isso, Girley. Estou muito feliz com os portfólios de vocês. Vocês já devem ter verificado que eu andei colocando alguns selinhos. Só tem uma outra coisinha pontual que precisa ser corrigido, mas o restante está bem bacana, está bonito. Parabéns, estou feliz por vocês. Continuem assim. Ô Luiz, então vamos lá, vamos pegar ano e série escolhida aí, que você colocou os descritores ali, vamos trabalhar com um desses descritores teu. Que série que foi a teu? Do 9º ano, então, no caso, porque você não tem terceiro, né? Terceiro? Então vamos lá, terceiro ano. Matemática, terceiro. Desses escritores que você apresentou para nós, qual que foi o mais baixo? Vamos ver se vai bater com o do pessoal aqui. Foi o D110. De vocês, meninas, alguém teve o D110? O meu também foi um dos que foi baixo. O meu também. Tá. Reconhecer a representação gráfica das funções trigonométricas, ciências, conceito, isso aí. Vamos lá, então.
D110. Tá. Conectar. Então, vamos conectar ali. Como que a gente vai ativar esse conhecimento prévio ali? Conectar. Como ativar o... Esse conectar aqui, como que a gente vai iniciar a aula? Como que nós vamos iniciar essa aula aí? O que que vocês acham? Quem Eu quiser sou da falar, pode ficar à vontade. geografia. Oi? Eu sou da geografia. Não tem muito embasamento para falar de matemática aí. Vou seguir aqui com o que eu tenho montado do meu aqui, que vai ser praticamente o descritor que eu tinha trabalhado com os professores também. Vamos ver. Meninas, se alguém quiser falar no conectar ali, fiquem à vontade. A parte de trigonometria a gente conecta muito com a parte de construção, né? A parte prática, assim, se for. É que eu não estou enxergando ali, mas eu acho que é o conectar como ativar conhecimento prévio. Ah, não é uma... Ali não seria uma conexão com a realidade, né? Não seria uma contextualização, né? Ali é com um conhecimento prévio. Mas é a parte de trigonometria, são as relações do triângulo, né? As relações do triângulo retângulo. Do triângulo retângulo. Ali no como ensinar, é bastante importante colocar, usar bastante figuras, né? Bastante construções, assim, diversas, para poder trabalhar exatamente as funções trigonométricas, né? Relacionar com o triângulo, né? A questão dos catetos, aí os quadrantes nos círculos. Pessoal, quem for tendo mais ideias aí, pode ir falando. André, esse conhecer aí também não entra aquelas fórmulas, aquele quadro com aquele monte de ângulo que eu não entendo aqui nada. É que assim, na verdade, assim, por isso que aquela hora, como eu comentei, para você trabalhar a trigonometria antes, você tem que entender toda essa parte dos triângulos, retângulos e das relações, né? Ali dos catetos com os ângulos. É a parte inicial, né? Para que daí você consiga ir desenvolvendo com eles, porque as funções de seno, cosseno, elas estão relacionadas com o cateto, com a hipotenusa, né? Então, aquela tabela dos ângulos notáveis que a gente tem dentro da trigonometria, ela surge exatamente disso, né? Dos ângulos notáveis, que é seno de 30, que é meio, cosseno, né? Então, assim, mas primeiro ele precisa compreender bem a relação, né? Do que é o seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, do que é cosseno, por isso que ele precisa compreender bem, né, e localizar esses termos ali no triângulo retângulo, para depois ele conseguir construir. Porque o que acontece? Tudo isso surge de Pitágoras, né? Que é lá já no 9º ano que a gente começa também a trabalhar. Então, eu penso assim, que para a gente começar a ensinar, o aluno ele precisa conhecer bem os elementos, né, dos triângulos retângulos, para daí, né, assim, é importante usar bastante as figuras, né, é muito importante, assim, ele reconhecer e a aplicação, daí que a gente vai fazer aplicações diversas, assim, né. O que seria o conhecer? É entender a dificuldade real do aluno.
qual é a dificuldade que o aluno vai encontrar nisso daí, tá? E daí, o que é conectar? Dar sentido e ativar conhecimentos prévios. Aonde que a gente pode utilizar, de que maneira a gente pode utilizar, por exemplo, isso em outras áreas. Se tem alguém de química, de física, ou assim por diante, dá para também trabalhar, tá? E o importante é vocês colocar e de que maneira pode ser praticado isso depois com os estudantes. Como que ele vai conseguir colocar esse conhecimento, de acordo com o escritor, na vida dele e no conhecimento dele como estudante? Fala, na realidade, a gente vai ter que ter uma retomada ali em tudo, é o que ela acabou de falar. Quando a gente fala de funções, a gente envolve ali a questão da função, o plano cartesiano, as coordenadas. Nossa, é uma retomada muito grande. Nós paramos para analisar aqui na escola, conversando com os professores ontem, como resolver isso aí, desde sexta-feira. Vamos ter que voltar lá, voltar. É uma recomposição de aprendizagem mesmo, como a gente trabalhou no ano passado para fazer a prova do SAEP. Todos têm ensino médio aqui? Sim? O Francis, vamos ver se você falou ali. Conhecer, então. Vamos lá, dei uma mudada ali. Conectar. Iniciar a aula trabalhando as relações do triângulo retângulo com situações do cotidiano que envolvam movimentos repetitivos. Aí coloquei roda gigante, onda do mar, ponteiro do relógio. Questionar os alunos sobre gráficos já conhecidos e retomar o conceito de plano cartesiano, como a Francis tinha falado. Isso mesmo. Esse negócio da roda gigante aí, você pode colocar em praticar, são as intervenções concretas. Que envolvam movimentos repetitivos. Eu vou tirar o roda gigante para deixar com movimentos repetitivos. E ali entendeu? Nós podemos tirar... E aí, lá no praticar, eu já estou pulando lá para frente, só para vocês conseguirem construir bem bacana o trabalho de vocês. Lá no praticar, vocês vão colocar aonde que isso a gente pode utilizar para fazer esses cálculos. Aí, por exemplo, a roda gigante, que são as voltas, movimentos repetitivos, daí que você vai trabalhar a forma de circunferência, e nesse sentido, então, é isso que eu entendi, é a roda gigante que eu entendi mesmo? Isso, que eu tinha colocado, isso. Tá? Então, é nesse sentido que vocês vão colocar lá no praticar. E daí, consolidar é você verificar aquilo que você colocou como uma forma de sustentar essa aprendizagem. Daí, o que o estudante consegue produzir e entender com este conteúdo, tá? Pequenas avaliações formativas, pedindo para que ele explique, por exemplo, como que nós podemos colocar isso em diferentes contextos, e é isso que vai daí no consolidar. Vou deixar vocês trabalhar, senão nós vamos perder bastante tempo. Tá, vamos lá então, pessoal. Ali no praticar, então, da forma que o André falou, a gente vai trabalhar, propor exercícios ali. Eu acho que o praticar nós já temos que propor exercício em dupla para identificar a função correspondente a determinado gráfico, desenvolver jogos, desafios. Então, a gente já tem que trabalhar ali, dentro na dele, verdade, o praticar, pelo que eu entendo, são as contextualizações que a gente tem da trigonometria, que é o caso ali, né, da roda gigante, né, das repetições, né, então isso seria o não praticar, né. Fala para mim então, André, que eu vou digitando ali, fala lá para mim. Tá, ali no praticar, a gente vai contextualizar para esse estudante a utilização da trigonometria, né, da função trigonométrica. Porque eu tinha entendido diferente ali, na verdade, né? Porque eu não estava nem usando tanta palavra, eu estava usando a palavra de cima ali, né? O conhecer, o praticar, né? Mas ali, pelo que eu vejo, a pergunta do praticar é como exercitar. Só que daí ele falou da questão, né? Dos casos, das situações práticas, né? Eu vou até outra sala para ver se vocês precisam de ajuda, tá bom?
Você Pessoal, consegue então, de acordo com aumentar o que o ali. André colocou, Você vai ler. Aham. eu não sei se nós entendemos da mesma forma, mas eu entendi que no praticar a gente tem que ter algum trabalho com o aluno. Daí eu coloquei como você colocou ali. Contextualizar a utilização da trigonometria, propor exercício em dupla para identificar qual função corresponde a determinado gráfico, desenvolver jogos, desafios e atividades no caderno, utilizando tabela de valores, porque esse praticar eu entendi como tem que praticar com o aluno. O que vocês entenderam? Me diz aí se eu estou errado. Não, O que eu também coloco ali? Tá tinha difícil de entendido. expressar ali. Eu tinha entendido dessa forma, né? Por isso que eu tinha colocado ali, né? Para mim, conectar seria exatamente isso, né? Eu vou conectar com algo que eu vou contextualizar para esse aluno, né? E ali o conhecer como ensinar, eu partiria, assim, no meu pensamento, né? Eu partiria das definições prévias para chegar até as funções trigonométricas, né? Mas pelo que ele falou ali é diferente do que eu tinha pensado, né? Mas eu acho que ali o praticar seria a contextualização das funções trigonométricas, sei lá, de cálculos de distâncias inacessíveis, né, e de outras situações, de repente a gente poderia colocar ali, e fazendo atividades práticas, né, de repente, assim, ter vários gráficos de funções trigonométricas e eles escreverem a função, né, e daí atividades, de repente, nisso, né, colocar ali em grupos. Acho que é isso, né. Se é mais ou menos ali o que ele falou. Mas eu tinha entendido de outra forma. Que pega para as duas situações. Pessoal, se alguém tiver uma ideia de consolidar e quiser jogar no chat ali, pode jogar no chat, que daí eu copio ali, porque eu tô igual o Luiz Fernando ali. Para matemática, para mim, é tenso. É doído. Acho que é André que é a nossa matemática aí, pelo jeito. Viu? Mas pelo que o professor comentou lá antes, não teria que ter uma parte de conexão aí entre os componentes? Por exemplo, esse descritor aí, na geografia, como que ele pode ser explorado? Na língua portuguesa, na matemática e tal. Eu entendi que teria que ter essa conexão. Será que entendi errado? Não, mas nós podemos colocar a conexão ali na consolidação ali do trabalho interdisciplinar aí. Como que a gente coloca? Vamos pensar. Vamos consolidar com a parceria aí. É difícil, hein? Ai, gente, eu não consigo achar um meio de trabalhar esse negócio na geografia, não. Eu não consigo ver. Se fosse, né, divisão, outras coisas, a gente põe fuso horário, sei lá, alguma coisa assim, mas trigonometria, seno, cosseno, triângulo, não sei. André, fala aí, o que você acha? Então, é que eu falo assim, né, que às vezes as pessoas não concordam muito com o que eu falo, mas é que eu acho que, assim, as provas de avaliações, assim, diagnósticas e avaliações externas de matemática, por mais que tenham outros componentes que ajudam, mas, assim, tem coisas que são muito específicas da matemática, né? Então, por exemplo, a função trigonométrica usa na física, né? Na física é possível criar ali conexão, né, com alguns conteúdos da física. Como, por exemplo, dos movimentos, né, dos movimentos das ondas eletromagnéticas. Isso é algo que você pode relacionar com a física, né? Agora, eu falar assim em outras coisas é mais difícil. Por exemplo, função logarítmica. A função logarítmica a gente consegue relacionar com terremotos, né? Que é algo que a gente pode estudar em outros componentes. Agora, a função, né? Daí cada função assim você vai relacionar, mas o cálculo mesmo, né? Todo esse conhecimento ele é puramente matemático, né? Que é a dificuldade dos nossos estudantes, né? Eu vejo nessas provas. Mas aí nessa parte do nosso trabalho, a gente pode relacionar com a física, né? Eu acho que é o que mais se aproxima aí para a gente poder colocar. Isso que você comentou, Andréia, na minha visão, eu acredito que é um ponto de atenção e o reflexo é o mau resultado. A matemática ela é muito isolada e, querendo ou não, eu acho que dificulta, talvez até compromete o trabalho do professor. E discutimos isso no planejamento que teve
E assim, os professores de matemática, eles acham isso, que a matemática fica isolada, enquanto os outros componentes têm conexões assim mais fáceis de serem feitas. E talvez seja esse o problema, né? Porque, assim, tem, como a professora ali falou, geografia. Por exemplo, eu posso usar a escala, né? Então, tem lá proporção, mas são conteúdos mais básicos da matemática. Quando você entra no ensino médio, assim, são muitos conteúdos, e por mais que você vai ter uma aplicação, você vai ter uma aplicação lá na engenharia, na biologia, de repente algumas áreas que, assim, é mais difícil para as outras áreas se aproximar, né? Então eu Então, vejo, assim, que é mais complexo, né, o conteúdo do ensino médio. Então, Andréia, o que eu vi na prova hoje do 8º ano, eu vi que português ele não entra na prática da matemática ali o tempo todo, não tem conexão, mas ele tem na interpretação do enunciado. Porque eu vi alunos ontem, eu comecei a ler a prova de matemática, falei, bom, eu não entendo nada mesmo. Mas eu vi que estava pedindo ali, numa das questões, não era resolver o problema, a questão, era qual era a expressão, qual era a equação que se colocaria para resolver aquela atividade. E eles não sabiam, eles estavam tentando resolver X, que não sei o quê, que era menor, que era maior, menos idade que o irmão, mais idade que o irmão tinha X, e eles não iam conseguir resolver. Porque a interpretação... Porque é que assim, o que acontece na parte da álgebra, né? Quando entra função logarítmica, função exponencial, as funções, tudo é álgebra, né? E é algo assim que não é muitas vezes palpável, né? Assim, o aluno não consegue visualizar. Então, é algo que vai assim, se distanciando da realidade do estudante, e para ele compreender isso, né, é mais difícil. Sim. Né? Então, assim, o pensamento algébrico é complexo, não é simples mesmo. E, às vezes, para você relacionar com uma outra área de conhecimento, vai ser nesta mesma... Tanto que a divisão dos componentes, né, quando a gente pega lá nos IFAs, são áreas que elas vão conversar. Então, normalmente vai conversar com a biologia, com a química, com a física, né? Mais difícil de conversar, por exemplo, com língua portuguesa, conversa, claro, pela interpretação, mas assim, o conteúdo mesmo, a resolução, né, não é tão simples, né? Não é tão simples mesmo. E essa parte de trigonometria, o ano passado foi a mesma situação, assim. Foi difícil também para eles, porque é muito extenso, assim, o conteúdo. Muito, muito. Pessoal, vamos lá então, só para a gente dar uma olhada ali, porque ficou complicado para a gente fechar ali, mas consolidar. Então, aplicar desafios e atividades avaliativas em que os alunos relacionem cada gráfico à sua função correspondente, promover a apresentação das resoluções pelos estudantes, quizzes rápidos e análises de erros mais frequentes. Finalizar com uma produção de um pequeno resumo ou mapa mental destacando as características das funções seno, cosseno e tangente. Fazer um trabalho relacionando o descritor a outras disciplinas que possam trabalhar em parceria, para desenvolver esse descritor. Como exemplo, a química poderia ser muito bem utilizada nessa conexão. Não sei o que a gente pode... Eu acho que aí poderia ser a física mais, sabe? Física? É que você tinha falado aqui, então vou alterar lá, já altero. Não, é que a física. Agora, se ele quer um conteúdo específico, daí a gente teria que pesquisar, né? Da física para colocar ali. Eu não tenho ideia. Não tenho ideia do que poderia ser trabalhado na física, mas já... Estão conseguindo fazer bacana ou não? Nós estamos fazendo, André. Aí como a gente ficou meio na dúvida em duas situações aqui de um grupo entendeu de uma forma ou de outra, nós estamos tentando abranger os dois lados aqui, mas não é fácil não, ainda mais, principalmente para a gente fazer um trabalho aí em parceria com outras disciplinas aqui. Essa parte da química, física, matemática aí para nós é o terror, né? Não é só para os alunos, né?
Exatamente. É que assim, você precisa estar no dia a dia, né, acompanhando as aulas para que você tenha esses conhecimentos prévios. Tudo bem, Grey? Eu nem conversei com você hoje, né? Eu nem disse boa noite, viu? Então, assim, Boa noite. boa noite, isso. Pessoal, então, assim, muito daquilo que vem de encontro das dificuldades precisa se trabalhar com os nossos professores a autoestima pelo não desânimo das suas aulas, tá? Por quê? Quando a gente mostra o resultado de matemática, os nossos professores, de uma forma ou de outra, eles ficam muito abatidos e desanimados com o trabalho deles. Então, a gente precisa se colocar ao lado, ter esse entendimento e fazer com que eles não percam essa gana de ensinar, de cobrar dos alunos, porque ensinar matemática não é fácil. E os nossos alunos estão numa era do clique. Não é uma era mais de pensar e construir e registrar como a matemática exige. A gente não aprende matemática olhando. A matemática precisa se escrever, precisa se repetir, precisa se construir ela gradativamente, indo-se de um exemplo mais fácil até um mais complexo. E isso somente fazendo que vai conseguir. Se não praticar a matemática no escrever, o aluno não consegue fazer esse raciocínio somente observando. E essa é uma das nossas dificuldades, tá? De fazer com que o aluno realmente escreva, participe, repita o exercício com outros dados, com outros números, encontre uma forma diferente. E em cima do que o senhor está falando, eu colocaria ali, né, professor, é bem isso, escreva, levar eles a comparar, levar eles a verificar, isso muito mesmo, eles estavam aqui pensando tudo que eles estavam comentando, mas para essa situação, eu falei bem isso com meus professores, gente, vamos levar eles a visualizar, a comparar, a analisar, né? Exatamente isso. Então, a consolidação, na verdade, é eles entender o que precisa e aonde precisa ser aplicado e de que maneira que pode ser aplicado isso, tá? Então, está faltando alguns minutinhos, a gente já está recebendo os colegas da outra turma, acho que já estão todos aqui, né? Isso? Muito bem. Girley, você consegue, eu vou compartilhar aqui para a gente dar continuidade, tá? Consigo. Você vai compartilhar o nosso? Não, eu vou compartilhar aqui, eu vou compartilhar outra coisa aqui, Girley, eu já vou comentando com vocês, tá? Na hora que puder apresentar, eu posso fazer o nosso, que eu já estou com ele aberto. Tá, nós não vamos hoje fazer essa apresentação. Tá? Oh, maravilha! Não, mas eu preciso conversar bem sério com vocês a respeito disso, tá? Como é difícil, muitas vezes, sem a gente ter um conhecimento prévio, de organizar algo. Porém, tudo é planejamento. A gente precisa planejar. E esse nosso planejamento, ele necessita ter a compreensão de mais do que um componente, senão nós não conseguimos. É como nós estávamos falando, caberia isso em física? Sim. Como lá, um descritor de matemática está fazendo do outro grupo, uma complementação na área de geografia. E isso é muito importante. Essa página aqui, eu vou falar depois com o diretor do outro grupo, tá, com o Luiz, para ele colocar essa página para vocês, e eu vou colocar um print dessa página para os nossos cursistas, depois, posteriormente, ainda cada um poder contribuir um pouco mais com esse relatório, tá? Então, agora no portfólio, nós temos ainda mais 5 minutos, tá? No portfólio, o que vocês vão anexar no portfólio? O link da atividade, que é essa atividade aqui, tá? Essa atividade aqui é o link no qual foi atribuído pelo diretor
no encontro passado, e também esse documento aqui, tá? Então, entro no portfólio de vocês, fazem o anexo desses dois. Tá, eu vou mandar, sim, eu vou mandar, Luiz. E aí vocês vão ter essas duas questões aqui que vocês vão precisar responder lá no portfólio, tá? Não se esqueçam de responder essas duas questões. Eu vou colocar aqui no chat as duas questões para que vocês possam copiar e também colocar no portfólio de vocês, tá? A rota de aprendizagem construída fez sentido frente aos dados da sua escola? Por quê? Considerando os processos dessa rota, como você e os demais membros da equipe gestora têm acompanhado o trabalho de professores para garantir a recomposição da aprendizagem? Então, essas são as duas questões que estão no chat para vocês colocar no portfólio de vocês, tá? Então, acessem o portfólio de vocês têm 5 minutinhos para vocês fazerem essa edição. Vou colocar o link lá, Luiz, do grupo 1, tá? O André pode voltar um pouquinho ali naquele de trás ali, só para dar um print ali? Só um minutinho. Aqui? Isso, só para dar um print. Tá. Luiz, estou colocando o link lá novamente, tá? Uma coisa muito importante. Eu vou pedir para vocês, assim, a gente utiliza praticamente, em bastante momentos, a inteligência artificial. Mas quando a gente trata em evidências da nossa escola, dados relacionados à nossa escola, a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente vai construir, a inteligência pode nos auxiliar, mas não substituir aquilo que nós vamos construir. Porque a inteligência artificial, ela não trata de um ambiente, de um lugar, de pessoas ou de algo relacionado àquele ambiente, tá? Ela trata de uma forma geral. Então, quando vocês vão construir alguma coisa relacionada à escola de vocês, procurem construir vocês de uma forma bem madura, com a inteligência que vocês possuem, com a capacidade que vocês têm, algo relacionado concreto à sua escola, através dos dados, dos diagnósticos e das evidências, tá? É isso que eu gostaria de passar para vocês em relação à inteligência artificial. Pode falar, Juliana. O André, só Professor, o link que nós vamos linkar, né? Só o link, né? Oi? É só o link nosso. Não, o link daquela atividade aqui, ó, dessa daqui, eu girei. Só da nossa, vou né? mostrar aqui de novo. Sim. Essa daqui, cada um fez a sua, tá? Essa daqui é a mesma do nosso grupo e o grupo do Luiz vai ter a mesma também. Certo? Juliana, pode falar. Professor, me perdi um pouco. Esse link que o professor colocou no grupo é do grupo do nosso grupo. Do então, meu? Não, o seu é aquilo que vocês estavam construindo. Eu posso colocar ali, grupo do Luiz, eu vou colocar também lá, tá? Só um pouquinho. Aí, lá no slide 6, eu vou colocar o link e as duas perguntas. Isso. Tá. Eu vou colocar de novo no chat o link, grupo do Luiz. Eu vou escrever grupo do Luiz. Que é o meu grupo, no caso, né? Isso, que é o seu grupo. Eu coloquei o link lá, tá? Tá Obrigada, bom? professor. Isso. E eu coloco o link e as duas perguntas. Isso, essas duas perguntas e também o link que o professor Luiz deve ter passado para você, que é dessa atividade aqui. Tá? Se ele não passou, você conversa com ele que ele vai te ajudar. Tá bom? Obrigada. Tá. Ó, já deu o horário. Então, nós vamos precisar mais uns 2 minutinhos, tá? Professor André.
Oi. No sexto encontro, eu não estou conseguindo colar. Peraí, ó. Tu tem que clicar Ctrl V, tu não vai conseguir colar com o mouse. Tudo bem, tá? Só deixa eu ver se eu consigo controlar os dois. Ah, consigo. Não, entendi. Pode deixar, obrigado. Beleza? Então, enquanto vocês vão construindo o portfólio, eu vou falando sobre o grupo de estudos do professor formador, tá? Então, abriu as inscrições hoje, tá? Dos formadores em ação. As inscrições, vocês devem ter recebido o link. E uma das funções, enquanto nós gestores, é também promover a formação dos nossos professores, tá? Auxiliando eles nessa formação e indicando as formações necessárias. Então, no estado do Paraná, nós temos 10.800 professores que estão trabalhando nos componentes da recomposição de aprendizagem. E apenas 6.289 professores fizeram formadores em ação na primeira jornada da recomposição da aprendizagem. Então, uma tarefa que vocês precisam fazer nas escolas de vocês é direcionar os professores da recomposição da aprendizagem para fazer a formação na recomposição da aprendizagem, tá? É muito importante para que eles tenham também um pouco mais de conhecimento, de experiência, falar um pouquinho das aulas, compreender e também aprender juntamente com os outros sobre a recomposição da aprendizagem, tá? Então, isso é uma das funções de nós, como gestor, fazer esse direcionamento dos nossos professores para a formação na recomposição da aprendizagem, tá? É uma oportunidade para fortalecer a prática e potencializar as aprendizagens dos nossos estudantes e dos próprios professores. Então, o tempinho para vocês construir o portfólio, tá? Vão colocando lá. Juliana, lê para nós aqui. O primeiro quadro, professor, ou o segundo? Isso, o primeiro quadro. Etapas do processo da recomposição das aprendizagens. As etapas são complementares e contínuas, devendo ser retomadas e ajustadas conforme as necessidades de aprendizagem de cada turma e ou estudantes, priorizando 2 eixos essenciais: a permanência do estudante na escola e a garantia da aprendizagem. A recomposição das aprendizagens contribui para o desenvolvimento do potencial de cada estudante, garantindo oportunidades de avanço e consolidação das aprendizagens em todos os componentes curriculares. É essa a intenção da recomposição. Desenvolver o potencial que o nosso estudante tem. Não vamos deixar o nosso estudante lá no defasado. Vamos promover ele para o estágio intermediário e, posteriormente, se conseguirmos, para o estágio adequado. É isso que a gente pretende. Estamos chegando ao fim, tá? Então, hoje tem uma citação do Rubem Alves. Nair, gostaria de ler para nós, Nair? Hoje a letra está maior, eu consigo. Consegue. Não se trata de formar o educador, como se ele não existisse, como se houvesse escolas de gerá-lo ou programas que pudessem trazê-lo à luz. É necessário acordá-lo. Rubens Alves. Então, não se trata de formar o educador. Porque nós não temos como fazer isso também. Exatamente, Nair. Nós temos que auxiliá-lo da melhor maneira possível. É isso que a gente precisa. Se colocar ao lado, fazer com que ele se sinta bem, que tenha condições necessárias para trabalhar, dar uma boa aula e também se sentir acolhido em relação a todos os problemas que possam acometê-lo, tá?
Vamos nos colocar ao lado dos nossos professores e fazendo com que eles se sintam com condições necessárias para fazer com que os nossos estudantes estejam sempre aprendendo mais. Tá bom? Muito bem. Hoje eu não posso esquecer de fazer um print, uma foto da nossa turma grande. Vou parar de compartilhar. Obrigado. Girlei está compartilhando aí, isso. Obrigado pela companhia de vocês, tá? O grupo é reduzido, mas hoje a turma parecia que estava maior, e o compartilhamento das ações a gente consegue escutar sempre coisas diferentes, conhecemos pessoas diferentes, não podemos nos apresentar, mas quem sabe num encontro em que os diretores estão presentes, a gente possa visualizar e recordar do rosto de cada um de vocês, e poder dizer um oi, dar um abraço, e trocar boas ideias, e fazendo com que realmente tudo aquilo que a gente produz na vida da gente tenha um enriquecimento profissional bacana, que é isso que a gente precisa, crescer todos os dias, em todos os momentos e em todos os lugares. Então, eu vou fazer um print, tu queria falar, José? Pode falar, José. Não, era só um costume a gente erguer a mão para sair na foto. Ergue a mãozinha? Então vamos erguer a mãozinha, vamos falar que é uma técnica nova. Isso, daí fica o nome grifado. Muito bem, ergue a mãozinha. Ótimo, avó. Agora ficou bonito mesmo. Isso, Magda. Tudo certo, Magda? Hoje tu falou pouco. Nair, ergue a mãozinha para ficar todo mundo grifado. Eu sempre falo pouco. Então tá bom, Magda. E esse povo aí que tá tudo sem aparecer? Não, mas tá aparecendo. Tá não, Vamos tô lá? vendo ninguém. Grezi, olha aqui para ficar bonita, Grezi. A Grezi até diminuiu o volume, acho lá. Aí, Grezi. Vamos lá? Muito bem. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um bom restante de semana. Acompanhem a Prova Paraná no dia de amanhã, que é o último dia. Esperamos que os nossos alunos estejam todos presentes, que consigam ler bem a prova e que façam uma boa prova para depois a gente ter novas evidências dos direcionamentos das ações, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e obrigado pela companhia de hoje. Até o próximo. Tchau. Oi, Andreinha. Quer falar, Andréia? Não, só demorei para sair mesmo. Mas brigadão. Então tá bom. Até semana que vem. Veio bastante alunos hoje? Não faltou muitos na prova? Não, poucos. Na prova, sim, bastante alunos. Eu tenho acho que um número um pouquinho grande de alunos que estão em afastamento, assim, né? E tem que fazem tarefas, assim, né, em casa, né, com algumas deficiências. Isso. Temos bastante até esse ano. E daí, mas assim, né, e uns pinga-pinga, assim, mas no restante a maioria já teve, assim, então facilita pra gente também, né, do que depois ter que ficar resgatando para fazer a prova, né? Sim, eu vi que você está com gripe também, né? Aqui na nossa cidade tem um surto de influenza de H1N1. Eu, assim, comecei ontem, mas daí agora vou terminar, já vou tomar um remedinho mais, mas de manhã já tomei também, porque tá feio mesmo, né? Muita gente com gripe. Isso. Fique boa. Se cuide. Obrigada, tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau.